Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal da Ranker Up. Eu sou o Luiz Ottoni e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mudança de carreira, principalmente como que eu mudei a minha carreira da área de jornalismo para a área de SEO. Vou contar tudinho para vocês, todas as dicas aí que eu tenho desses últimos 5 anos que eu venho acumulando na carreira de SEO. Antes disso, se inscreve aí no canal que aqui a gente fala tudo sobre marketing digital, incluindo muito assunto sobre SEO, que é a área que eu mais sou apaixonado, mas a gente também fala sobre conteúdo, sobre mídia e vários outros assuntos. Então já se inscreve aí e vamos nessa! Bom, pessoal, como eu já disse para vocês, eu venho trabalhando nessa área de SEO há 5 anos, mais ou menos, atendendo aí clientes nacionais e internacionais, então é uma área muito promissora em termos de carreira, né? Tem demanda tanto no Brasil quanto fora, aqui na América Latina, na Europa, tá? Nos Estados Unidos. Então é uma área que a gente tem muita procura, principalmente com a questão da pandemia, que acabou acelerando essa questão dos negócios, né, terem que ter uma presença digital. Então isso acelerou bastante a área de SEO, né? Eu senti que teve uma mudança bem acelerada do ano passado para este, né? E isso, claro, né, fez com que as empresas elas acabassem tendo que pagar mais, assim como aconteceu uns anos atrás com os programadores, porque não tem um profissional capacitado, né? Então, assim, são poucas pessoas que ainda, que hoje, né, elas têm o domínio de SEO, e se você fala inglês ou alguma outra língua, né, como espanhol, você já vai ter uma vantagem bem grande, tá? À frente de outras pessoas. Então, se você não fala nenhuma outra língua além do português, a primeira dica já começa a aprender essas línguas estrangeiras para que você tenha um fator aí diferencial bem grande no mercado. Bom, sem mais delongas, vamos nessa, né? Vou contar aqui para vocês as principais dicas que eu tenho se você tá tentando mudar de área, né, para a área de SEO. Primeira coisa, tá, que vocês têm que fazer, gente, é curso de SEO, não tem jeito, tá? Então, assim, façam cursos de SEO, porque você precisa ter uma base teórica para poder fazer tomadas de decisão na hora de fazer um relatório, na hora de extrair um dado de relatório, né? Então, você fazer cursos de SEO vai te ajudar muito nisso, tá? Eu separei algumas dicas de curso para vocês, né? Então, a gente tem aqui o HubSpot SEO Certification Course, tá? Que é um curso bem completinho ali de SEO da HubSpot. Você faz esse curso e de cara você também já leva um certificado para colocar aí no seu LinkedIn, né? Para deixar os recrutores ali sabendo que você é certificado em SEO. E assim, pelo que eu vi do curso da HubSpot, né, quando eu fiz esse curso no início da minha carreira, ele é um curso que ele realmente tem o intuito de te dar uma base, tá? Independente se você é uma pessoa que está pensando em mudar de carreira, ou se é uma pessoa que precisa entender mais sobre SEO, né, para aplicá-lo internamente, mas você não necessariamente vai ser ou quer ser da área de SEO, esse é um curso que eu recomendo geralmente para os meus clientes, tá? Então, faça esse curso da HubSpot, é um curso bastante interessante para quem está começando, ele vai passar por palavras-chave, ele vai passar por estratégia de linkagem interna, vários conceitos básicos que você precisa saber em SEO, tá? O segundo curso que eu indico para vocês é esse curso aqui do Google Search Engine Optimization Fundamentals, né? Então ele é um curso em parceria ali com a Universidade da Califórnia, tá? E o Google, né? Então é um curso que ele está disponível no Coursera, mas quem é responsável, né, por fazer toda a programação, toda a grade desse curso é a Universidade da Califórnia, que é uma universidade extremamente renomada lá nos Estados Unidos. Ele é um curso bastante completo também, tá? Ele é mais pesado em termos teóricos, assim, do que o do HubSpot. Eu acho o do HubSpot mais hands-on, mas esse também é um curso bastante interessante se você está começando na área, para você entender realmente o que de fato faz, né, uma pessoa que precisa entender a search intent, né, a intenção de busca. Também tem esse terceiro curso, que aí sim eu recomendo que mesmo que você já tenha feito esses 2 primeiros cursos que eu te falei, que você o faça, que é o curso da SEMrush, tá? Então é o SEO Toolkit da SEMrush. A SEMrush é uma ferramenta queridíssima entre nós SEOs, porque é uma ferramenta que a gente utiliza assim no nosso dia a dia, tá, gente? Para fazer pesquisa de palavra-chave, para fazer análise da concorrência, tá? A gente vai fazer um vídeo aqui só sobre o SEMrush aqui no canal para vocês entenderem melhor sobre essa ferramenta, mas é uma ferramenta que eu já adianto, vai estar no dia a dia de vocês, não tem jeito de fugir do SEMrush, tá? Então já façam uma certificação do SEMrush.
que inclusive é algo que vai chamar bastante atenção no seu currículo. Hoje, se eu estivesse recrutando uma pessoa para trabalhar no meu SEO, né, na minha agência, eu com certeza teria como pré-requisito, né, entender minimamente de SEMrush. E você nem necessariamente precisa ali ter um background muito grande ainda em SEO, mas só de você saber da existência do SEMrush, de fazer uma pesquisa de palavra-chave, entender como que funciona minimamente a ferramenta, vai te destacar bastante no mercado, tá? Importante dizer que o SEMrush, ele é uma ferramenta paga, então assim, esse curso, ele, como eu disse, né, ele é direcionado para a ferramenta, então ele vai te dar os básicos de SEO, mas ele vai te ensinando SEO usando a ferramenta. Como você, provavelmente, se você está realmente mudando de carreira, você ainda não trabalha com SEO, então você não faz parte de uma agência, você não tem a licença do SEMrush, não tem problema, tá? Você pode fazer uma conta gratuita, ele vai te limitar em algumas análises, mas nada que vai comprometer ali a eficácia do curso, né? Você vai conseguir seguir o curso, ele te limita ali em uma quantidade X de análise, mas eu lembro que quando eu fiz esse curso, eu não tive que usar uma licença paga para poder terminar o curso, tá? Então, assim, não se preocupe em relação a isso. Faça o curso, né? Faça o seu cadastro na ferramenta, mas não precisa pagar a ferramenta, até porque a ferramenta ela tem um precinho um pouco salgado e é em dólar, né? Então, assim, centre-se ali em fazer o curso agora mesmo, beleza? Bom, a última ferramenta ferramenta também, né? Mas o último curso que eu vou indicar para vocês, que é também de uma ferramenta, é do Moz, tá? Que é o Moz One Hour Guide to SEO. Gente, esse curso ele foi dividido em 6 módulos, né? Então, assim, 6 vídeos de 10 minutos cada. Então, para quem não tem muita paciência de assistir vídeos, né, muito pesados e aquela coisa toda teórica muito pesada, mas ainda assim precisa ter esse contato, eu recomendo bastante o do Moz. O Moz é uma ferramenta, assim como o SEMrush, também bastante conhecida na área de SEO, porque é uma ferramenta onde a gente faz de tudo. A gente faz análise de palavra-chave, a gente faz análise de concorrência. E na minha vivência, tá? É uma ferramenta que ela é até mais utilizada fora do país, tá? Principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Pelo que eu vejo, as agências elas utilizam um pouco mais o Moz lá fora, tá? Não significa, obviamente, que aqui a gente também não tem alguns casos de agências que utilizam, tá? É importante você também ter noção dessa ferramenta, principalmente se você tem o intuito de trabalhar com clientes no exterior, né? Pensa no dólar, pensa no euro, que vale a pena. Mas, enfim, eu achei bastante interessante trazer esse curso aqui para vocês também, porque eu gosto muito da divisão, né, de módulos que esse curso traz, porque ele traz um pouco de cada coisa que você precisa saber em SEO e ele divide muito bem isso em 6 módulos de 10 minutos cada. Então, se você não gosta de ficar assistindo vídeos e aulas muito pesadas, esse é o curso certo para você. Beleza? Depois me conta o que vocês acharam desses cursos, hein? Gente, a segunda dica, além dos cursos de SEO que eu tenho pra vocês, é entender programação, tá? Você não precisa ser um programador para poder fazer SEO. Se você for, ótimo, maravilhoso, porque a gente precisa cada vez mais de programadores que entendam de SEO. Você precisa entender um mínimo de algumas linguagens de marcação, como é o caso do HTML e do CSS. E a gente também recomenda entender ali um pouquinho de JavaScript, tá? Por que isso, gente? Porque algumas otimizações que você vai trabalhar quando você for fazer o SEO de um site vão ali necessitar do seu conhecimento básico ali de HTML e de CSS, tá? Muitas vezes, quando a gente está fazendo uma análise técnica, por exemplo, em que a gente precisa averiguar o que está, às vezes, sei lá, sendo um empecilho para a velocidade de carregamento do seu site, por exemplo, a gente utiliza, né, o nosso conhecimento ali em HTML para poder verificar isso, ou até mesmo fazer marcações na página, né, de estrutura de hierarquia, que também é um outro ponto que a gente faz em SEO. Então, assim, existem pontos isolados em que a gente trabalha, sim, com algumas vertentes da programação. Mas o principal, tá? Na minha opinião, é você entender essas linguagens para poder falar a mesma língua que o programador, tá? Isso vai facilitar muito a sua comunicação com a programação. Nós, SEOs, dependemos muito dos programadores, porque as nossas otimizações, tirando as de conteúdo... Outra dica que eu dou para vocês aqui, aproveitando essa da programação, é vocês entenderem CMS, gente. Vocês têm que entender o que é um CMS, né? Que é a sigla em inglês aí para Content Management System, tá? O CMS é onde a gente vai ali gerenciar o conteúdo do nosso cliente, tá? Então, se você tem um blog, por exemplo, né, no site do seu cliente,
geralmente ele vai usar WordPress, tá? Então o WordPress é uma ferramenta muito utilizada, né? Um CMS muito utilizado. E é ali que a gente vai colocar o texto, que a gente vai fazer algumas marcações de SEO, que a gente vai corrigir. Você precisa entender o WordPress, tá? A lógica do WordPress, como que você pode corrigir um texto no WordPress, como que você pode ativar um plugin no WordPress. Esse tipo de coisa é muito importante você entender, tá? Porque vai estar no seu dia a dia e o cliente ele vai te pedir auxílio para fazer isso. Então entenda o que é WordPress, entenda outros CMS também, tá? Faça contas ali gratuitas ali no Wix, no Shopify, né? Que são outros CMS ali famosos, tá? E também, obviamente, no WordPress, tá? Crie um blog, crie um site no WordPress, tá? Passe pela experiência de você mesmo criar o seu próprio site para você entender a logística do WordPress, beleza? Então, assim, vai ser uma outra ferramenta que vai te ajudar e muito na sua carreira. Bom, outra dica que eu dou para vocês aqui é entender a experiência do usuário, tá? Entender a famosa UX, né? User Experience, tá? O UX, gente, é uma área que, assim, está diretamente ligada ao SEO, porque, assim, o que a gente quer como SEO? Que o usuário ele tenha uma boa experiência desde a busca até o momento da conversão, né? Então, a gente precisa pensar nessa experiência do usuário desde o momento que ele tem uma intenção de busca até o momento que ele chega no site, como ele navega, né? Então, assim, isso é uma coisa que está intrinsecamente aí ligada com o pessoal de UX, né? Então, a gente precisa entender o que é considerado, né, em usabilidade um bom menu, né? O que é considerado, né, em usabilidade um bom menu para mobile versus desktop, né? A gente precisa ter esse conhecimento porque a gente precisa também conversar bastante com a área de UX para entender como que a gente pode trabalhar junto, né, nós SEOs com o UX para que a gente tenha ali resultados mais promissores. Penúltima dica, tá? Penúltima dica que eu vou dar para vocês aqui, entender a diferença de SEO e mídia, gente. Isso é uma coisa que, assim, que as pessoas confundem com muita frequência, tá? Muitas vezes as pessoas elas chegam em mim com essa cabeça de mídia, tá? Então, assim, pensando em anúncios, tá? E elas querem entender qual é a diferença de mídia para SEO, ou seja, qual que é a diferença ali de, por exemplo, tráfego pago para tráfego orgânico, né? O que diferencia de fato essas duas áreas, tá? Então, assim, é necessário que você entenda que os objetivos, né, que o funcionamento, o mecanismo de uma estratégia de SEO é diferente da estratégia de mídia, tá? Isso não quer dizer que uma é melhor que a outra, tá, gente? Então, assim, o SEO, ele pode muito bem complementar a estratégia de mídia. E deve, tá? Você deve usar de táticas ali que te auxiliem na mídia a ter uma estratégia de SEO melhor. Vou dar um exemplo para vocês, tá? De como eu fiz isso com alguns clientes meus. Eu tive um cliente, tá, que era do setor automobilístico e que a gente tinha essa rixa, digamos assim, entre mídia e SEO. E aí eu conversei com uma profissional de mídia, tá, que estava responsável por essa área. E a gente entendeu que o seguinte, que a gente poderia usar a mídia para fazer alguns testes, porque a mídia ela tinha os resultados, né? Assim que ela colocasse a campanha no ar e ela começasse a pagar por aquela campanha, os resultados são quase imediatos. Então eu consigo entender, por exemplo, como que um título e uma metadescrição, né, a descrição da página, o que aquilo vai ter de impacto na busca, né? Se a gente fizer alguns tipos de títulos e alguns tipos de metadescrições, quais vão ser os impactos entre uma e outra? Eu consigo ver isso de forma muito mais rápida do que eu conseguiria no formato orgânico, no formato de SEO. Então a gente pode utilizar sim de mecanismos da mídia para nós fazermos testes, inclusive para SEO. Então, assim, mídia e SEO precisam ser diferenciadas, né? Então vocês precisam entender a diferença de SEO e de mídia para conseguir passar isso para o seu cliente, tá? E para que o seu cliente esteja ali com as expectativas alinhadas, que SEO é algo a médio e longo prazo, né? Então você vai começar a ver resultados de SEO geralmente de 5 a 6 meses. A gente nunca promete também resultados em SEO muito concretos, tá? Porque a gente não tem como entender se de fato a gente vai conseguir garantir aquele resultado. O que a gente faz é implementar as melhores práticas, nos guiarmos ali pelas questões que o Google traz pra gente naquele momento, mas a gente nunca pode garantir, a gente não sabe como que aquilo vai se comportar na SERP, tá? Geralmente, né, pelos resultados que eu vejo, de 5 a 6 meses a gente acaba trazendo resultados para o nosso cliente, beleza? Então entenda bem essas diferenças de SEO e mídia.
Por fim, né, como prometido, a gente vai falar um pouquinho agora de ferramentas que vocês têm que ter como SEO, né? Quais ferramentas que eu devo dominar, além daquelas que eu já falei lá atrás, o SEMrush e o Moz, né? Que eu já dei esse spoiler para vocês lá atrás. A gente tem algumas ferramentas que vocês vão precisar saber e muito bem trabalhando como profissionais de SEO, tá? A primeira delas é o Google Analytics, tá? Então, o Google Analytics, gente, é onde ali você vai conseguir ver onde está tudo reunido, né? Todas as informações de tráfego, de aquisição, né? Do site do seu cliente, elas vão estar reunidas no Analytics quando o Analytics for bem configurado, tá? Preste bem atenção nisso. Quando você for pegar um cliente, tome atenção se esse cliente tem o Analytics dele já configurado, tá? No Analytics você vai conseguir encontrar dados como o número de sessões que o seu cliente está tendo, qual a taxa de rejeição que o seu cliente tem naquele momento, tá? Então é muito importante que você entenda de Google Analytics. Como que eu extraio um relatório no Google Analytics, tá? Quais são as métricas que eu devo olhar no Google Analytics para mensurar a minha estratégia de SEO? Então, assim, tenha atenção no Analytics, tá, gente? Faça certificações de Analytics, entenda melhor sobre o Google Analytics antes de começar a trabalhar com SEO. Seguindo aí essa lógica do Google, né, de ferramentas do Google, tem uma outra ferramenta que você vai usar, assim, diariamente. O Google Search Console, tá? O Google Search Console é uma ferramenta que ela é totalmente direcionada para busca orgânica. No Search Console, né, como a gente costuma dizer, né, de forma mais carinhosa, na área de SEO, só Search Console ou GSC, né, que a gente abrevia, e o Google Analytics a gente chama de GA. Então, no GSC, no Google Search Console, a gente vai ver dados, por exemplo, como taxa de clique, qual que é a posição média dos resultados que o meu cliente está tendo hoje no Google, tá? Então, assim, é uma ferramenta extremamente importante para você como SEO ter domínio, tá? Então, assim, você precisa ter domínio de Google Search Console. Então, também faça certificações, entenda o que é cada uma dessas métricas, como que você pode reportar essas métricas para os seus clientes. O Google Search Console, ele também aponta erros que a ferramenta, que o site, aliás, do seu cliente pode ter no momento ali que o crawler, né, que o robozinho, ele rastreia o seu site. Então, problemas relacionados a sitemap, a robots, tá? E se essas siglas aqui não fazem sentido para você, passa lá na Ranker, tá? Porque tem tudo sobre o que é robots, o que é crawler, tá? Então passa lá no site da Ranker que você vai ver os conteúdos abordando esses tópicos. Então no Search Console você vai entender quais são os problemas que o seu site tem naquele momento, se é que tem algum problema, beleza? Gente, essas eram todas as dicas que eu tinha para vocês migrarem de carreira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que dê muito certo a migração de carreira de vocês. SEO é uma área maravilhosa de se trabalhar, eu amo, né? Sou suspeito para falar, eu amo trabalhar com SEO. Eu acredito que é uma área que ela é extremamente democrática no quesito de trazer ali, de dar chances, tá, para empresas menores concorrerem com gigantes, né? Porque o que a gente está fazendo como SEO? A gente faz com que o usuário ele seja de fato estudado, que a gente ofereça resultados para esse usuário que tenham valor, que é o que o Google quer. O Google quer que o seu usuário ele volte a buscar na ferramenta, tá? Então, SEO é uma área maravilhosa, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixei algumas dicas extras sobre todas essas questões que eu falei aqui no vídeo lá no artigo do nosso blog, né? Do blog da Ranker. Tá aqui embaixo, tá? Com todos os outros links. Se inscreva no canal que daqui a alguns dias tem outros vídeos aqui sobre transição de carreira. Espero que vocês continuem curtindo, beleza? Até a próxima!